Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de livro aqui no canal, mas num aspecto um pouco diferente que eu não costumo falar, que são livros de não ficção. Para adentrar esse assunto tão interessante, eu vou falar de Laurentino Gomes, mais exatamente da minha experiência lendo alguns livros dele. Então é isso que a gente conversa hoje por aqui, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais, conteúdos são diferentes, podem ser interessantes para vocês. E hoje o assunto é livro, e livro de não ficção. Pois é, eu acho que eu tô falando de um assunto que vocês já conhecem melhor que eu, que é Laurentino Gomes, um fenômeno de vendas, o que é muito interessante. Fenômeno esse que começou lá em 2008, quando ele lançou o 1808, e com o lançamento desse livro de não ficção a respeito da história do Brasil, ele fez um baita sucesso. Ele ultrapassou 1 milhão de livros vendidos, que para os parâmetros brasileiros é um número bem interessante, bem recordista. Ele também ganhou o prêmio Jabuti no ano de 2008, tanto como o melhor livro reportagem, assim como o melhor livro do ano na categoria não ficção. 2 grandes méritos. E ele foi eleito também naquele ano pela revista Época como uma das personalidades brasileiras, já que ele conversava em seus livros sobre a história do Brasil, um tópico que ninguém estava muito afim de conversar a respeito, de saber a respeito, de ler. Ele quebra esse paradigma que é muito interessante de ser quebrado. O que eu quero mesmo aqui é falar um pouco da minha experiência lendo Laurentino Gomes. Esse paranaense, jornalista, ele seguiu escrevendo. Em 2010, ele lançou o 1822. E ele fez um lançamento interessante. Se a gente volta no tempo, o 1808, ele lançou em 2008, 100 anos depois. E o 1822, ele foi lançar lá em Santos, no prédio da Bolsa Oficial de Café, que completava, acho que 88 anos naquela data. Então ele consegue combinar, além dessa história tão interessante, um lançamento instigante em locais e datas que tem um simbolismo todo por trás. O 1822 foi o primeiro livro que eu li dele e eu adorei. Eu uso muito como pesquisa para os meus livros. Ele dá um respaldo muito forte da história do Brasil, mas ele faz isso de uma forma bem-humorada, de uma forma leve, que te conduz por essa história que muitas vezes te assusta, que você acaba tendo contato e se assustando de constatar que foi daquela forma, que as coisas aconteceram, mas ele faz isso de uma forma leve e que te convida a seguir nessa leitura, entendendo um pouquinho da história desse Brasil que a gente vive. Sim, porque através dos livros dele, você entende o que está acontecendo hoje no Brasil. É impressionante. As nossas bases históricas explicam demais o que a gente vive no presente e talvez no futuro também. Em 2013, ele lançou o 1889, livro que eu estou atualmente lendo. Nesse livro, ele fala do final do período de Dom Pedro II, da monarquia e o começo da República, a República Velha, a República da Espada. Ele conta exatamente esse momento de transição. Gente, eu tô impressionada com as ligações que a gente
faz com os momentos que a gente vive hoje. É impressionante como a história do Brasil é presente nos nossos dias atuais. É o presente mesmo. É impressionante. Então, para quem gosta de não ficção, gosta de história do Brasil, ou para quem também nunca leu História do Brasil, que tem uma certa aversão disso na escola e tudo mais, uma experiência difícil, o Laurentino Gomes quebra essa experiência ruim e te dá uma nova experiência. Ele, mais recentemente, lançou 3 volumes sobre a escravidão. Esses eu ainda não comecei a ler, mas estão na minha lista, na minha wishlist de livros, porque são importantíssimos da gente conhecer. Agora, lendo 1889, eu vejo como eu não sabia nada. Não é que eu não sabia nada da história da nossa República Velha, eu não sabia nada sobre esse final da monarquia, eu não sabia nada de tudo isso. E ler o Laurentino Gomes é muito agradável, interessante e consegue nos introduzir nesse passado assustador muitas vezes, instigante, interessante. O fato é que a gente começa a entender melhor esse passado e começa também a entender um pouco melhor o nosso presente. E quem sabe, se todo mundo começasse a se interessar mais pela história do Brasil, a gente também conseguisse, quem sabe, um futuro melhor, pensando um pouquinho nisso. Então é isso, eu queria aqui dar só um rápido depoimento do quanto eu tenho gostado de ler os livros do Laurentino Gomes. Então é não ficção, a história do Brasil, mas ela é premiada e ela é muito agradável de ser lida e ela vai te conduzindo nesse passado. Veja, e não é um fato histórico seco, e sim, você anda pelas ruas do Rio de Janeiro, no caso de 1889, você vê aqueles lampiões a gás, você começa a entender o nome das ruas, porque vai ter uma transição aí muito interessante, como eles fizeram para que a República se consolidasse, o plano de marketing que eles fizeram, mudando nomes, mudando datas, fazendo com que a gente aceitasse toda essa história. É muito interessante e é um vídeo diferente hoje, falando de não ficção, de história do Brasil, de Laurentino Gomes. Esses 2 livros que eu li dele, eu super recomendo. É isso, eu vou ficar por aqui e a gente se vê num próximo vídeo.